Não é verdade, Josias? Não enfraquecia? Enfraquecia muito. Isso aí é um blá blá blá, né, que não deve ser levado a sério, né? Inclusive, nessa mesma entrevista, o deputado Derrite, ele chamou o recuo de estratégia. Não foi um recuo, foi uma estratégia. O problema é que batizar dinossauro de meu louro não vai transformar dinossauro em papagaio, né? Foi um recuo, claramente. Ele estava usando o vocábulo terrorismo na sua fórmula macabra, porque essa palavra sacode ali um lençol, o lençol de um fantasma que, de fato, fala muito aos brasileiros. Os brasileiros estão aterrorizados. Então, essa expressão terrorismo dá a sensação de que a Câmara agora vai tratar bandido como terrorista. Finalmente estão dando o tratamento adequado. Só que isso é uma balela, né? E o Derrite tirou do seu parecer. Em 5 dias ele fez 3 pareceres, ele que é o relator dessa proposta, né? Então, ele retirou o dinossauro da trava que ele tentou impor à Polícia Federal, condicionava as ações da Polícia Federal à vontade dos governadores. Num segundo parecer, não, a polícia pode agir desde que comunique previamente às autoridades estaduais. E ele viu que isso não ia colar, porque, inclusive, o próprio Hugo Mota, em conversa lá com ministros do Supremo, ele foi informado de que isso não resiste a uma análise, a um confronto com o texto constitucional. É claramente inconstitucional. As prerrogativas e as atribuições da Polícia Federal estão previstas na Constituição. O que mais chama a atenção, Fabiola, nesse debate todo, é a pressa, né? Nós estamos falando de um debate sobre segurança pública que ressurgiu nas pegadas dessa operação que deixou 121 mortos no Rio de Janeiro, né? Então, aí, essa crise da segurança, que é, de fato, uma unha encravada nos pés de barro do Estado brasileiro, ressurge. E o desafio, ninguém se dá conta, mas ele é suprapartidário. Essa crise na segurança, ela expõe debilidades crônicas da União, de governos estaduais de direita, como esse do Rio de Janeiro, de esquerda, como o da Bahia, que está lá há quase 20 anos, comandado pelo PT. E o Brasil teve aí pelo menos 10 planos de segurança pública nas últimas 2 décadas. E os resultados foram pífios para o Estado. Mas o resultado foi exuberante para o crime, que se tornou ainda mais organizado. Então, nessa matéria, a pressa mais atrasa do que adianta. E um bom começo seria uma autocrítica coletiva. O Lula está no seu 3º mandato. Ele esteve na presidência da República por 8 anos. A pupila dele, a Dilma Rousseff, esteve por 1 mandato e meio. Teve lá Temer, teve governo desde a redemocratização, governo social-democrata, governo espalhafatoso, como o do Collor, de uma direita festiva, teve governo de uma direita neandertal, como foi do Bolsonaro, e nada se fez, nada, nenhuma fórmula consequente foi colocada na vitrine. Então, precisaria de uma autocrítica coletiva, algo que evitasse a confusão entre celeridade, que é necessária até, e esse assodamento, que é absolutamente indesejável. Então, esse ritmo de toque de caixa que está sendo adotado agora na Câmara, isso é criminoso. Primeiro porque vai conduzir a algo que não se confunde com solução, né? Havia um projeto de antifacção do governo, estava pronto há semanas e estava lá engavetado, e aí, de repente, depois da operação no Rio de Janeiro, só vamos mandar o projeto para a Câmara. Aí manda, aí o Hugo Mota deu uma rasteira no Lula, indicou o Guilherme Derrite, que é um aliado do Tarcísio de Freitas, e aí ele começou a introduzir mudanças no texto, mais ou menos como quem joga barro na parede. Se colar, colou. E não colou, né? O Derrite fez 3 pareceres, como disse, em 5 dias. E aí veio com essa obsessão da direita de equiparar ao terrorismo os crimes típicos de facções, como o PCC, Comando Vermelho. E aí, numa evidência de que, às vezes, há males que vêm para pior, ele remou na contramaré da unificação de esforços federativos. Aí vem com uma proposta que privilegia polícias estaduais
e impõe restrições à atuação da Polícia Federal e até do Ministério Público. Submetido ali a críticas de toda sorte, e não foi crítica só de partido de esquerda ou do governo, não, especialistas na matéria. Nós mesmos ouvimos aqui, Fabíola, o promotor Lincoln Gaquia, que é uma das vozes mais respeitadas do país em matéria de enfrentamento do crime organizado, e ele mostrou as imperfeições desse projeto de lei. A Associação dos Procuradores soltou nota, a Associação também dos policiais federais, dos delegados federais, soltou outra. Todo mundo enxergou que isso era uma aberração, né? Então ele voltou atrás. Agora está lá esse projeto que tem alguma coisa aproveitável, eleva penas, muito do que está ali é necessário. Agora, por que aprovar desse jeito, de afogadilho, às pressas, sem um debate consequente? Claramente, Fabíola, nós estamos incorrendo no mesmo erro que se repete nas últimas décadas, desde que o Brasil se redemocratizou, sempre o mesmo erro. Tem um crime, tem uma ocorrência policial, tem uma operação que chamou a atenção, vamos elevar as penas, vamos criar novos tipos penais. Isso não resolve e, para repetir uma expressão que foi utilizada pelo professor Couto, estamos enxugando o gelo mais uma vez, Fabíola. Vamos lá. Na hora que eu perguntei para você, Josias, era possível ver aqui a reação do professor Cláudio Couto quando eu falei, foi um erro de interpretação. Não foi um erro de interpretação, né, professor Cláudio Couto? Se eu já fazia assim com a cabeça. Não. A Polícia Federal ficou muito, muito incomodada com que a versão inicial do DERRIT, depois a segunda versão, ontem quando a gente ouvia aqui o Andrei Rodrigues, já tinha a segunda versão e ele dizia não atende ainda. Isso vai prejudicar o combate ao crime organizado. E essa terceira versão, professor, ela resolve? Ela ajuda? O que o senhor achou dela? Olha, Fabíola, primeiro, claro, não foi erro de interpretação coisa nenhuma, né? O secretário DERRIT, ele mentiu quando disse que houve um equívoco na interpretação. Não houve equívoco nenhum. Ele escreveu isso lá. Não foi nenhuma coisa, digamos, ele está falando e se atrapalhou com as palavras. Não, ele pôs por escrito. E não bastasse pôr por escrito uma vez, pôs duas. Além do que, por que ele foi nomeado relator? Ele era secretário de Segurança de São Paulo, precisou ser exonerado aqui, pegar um avião, ir para Brasília, reassumir a cadeira de deputado, que ele não ocupava desde aí do começo do seu mandato, para poder relatar um projeto de lei sob a alegação de que ele é um especialista no assunto. Ou seja, se ele é um especialista no assunto, não dá para dizer que ele não sabia o que estava fazendo quando quis condicionar a ação da Polícia Federal à autorização de governador. Então imagina se a Polícia Federal for investigar o governador. Pergunta para ele, posso aí investigar você? Tá ok? Pode ir? Pode. Então conto com a sua cooperação. Isso não tem cabimento, isso chega a ser pueril. Mas é claro que não é pueril. Isso foi feito de caso pensado. Isso foi feito para justamente impedir que a Polícia Federal atue no combate ao crime organizado. Qual é a intenção de um secretário de Segurança Pública que deseja, na realidade, prejudicar a investigação sobre o crime organizado? Porque foi isso que ele tentou fazer. Tentou subordinar... Veja só que maluco. A proposta do SUSP, né, aquela proposta de integrar a segurança pública, de criar todo um sistema de cooperação, que foi rechaçada pelos governadores da ultradireita, Ronaldo Caiado à frente, mas não só ele, eles fizeram esse rechaço sob a alegação de que haveria uma interferência do governo federal nos estados, violando as competências estaduais, ou seja, violando a autonomia dos estados para cuidar da segurança. O que era mentira também. Também era mentira. Não violava nada, era criar uma rede de cooperação. Mas o que o DERRIT propôs agora, ele que age em nome de um desses governadores de ultradireita, no caso o Tarcísio de Freitas, é exatamente fazer o contrário disso, é subordinar o governo federal ao governo estadual na área de segurança. Se for investigar, se a Polícia Federal for investigar, ela é obrigada a primeiro a pedir autorização ou, no mínimo, informar o governo estadual, avisando, tô indo aí investigar você, hein? Fica sabendo. É um negócio completamente sem pé nem cabeça. Então, claro, essas coisas não tinham como se sustentar, né? Porque as pessoas não são idiotas, né? E como as pessoas não são idiotas, foram criticando, foram apontando, ele foi obrigado a recuar, né? Malandro demais, né? Esperto demais, quando a esperteza cresce, vira bicho, come o dono. Foi isso que me parece que aconteceu aí. E aí, consequentemente, apresentou, na realidade, a sua mudança em relação ao projeto do governo já desidratada daquelas maluquices que ele queria introduzir. Pode ser um avanço? Até pode. Né? Não sei se majoração de pena vai resolver o problema. Acho que não. O Josias colocou com muita propriedade.
A gente já teve majoração de pena, criação de crime hediondo para tudo quanto é lado nos últimos anos, nada foi resolvido. Tudo continuou como estava ou piorou, no caso do crime organizado. E é mais do mesmo. Né? É mais do mesmo sob a aparência de que se está fazendo algo novo, quando na realidade se está repetindo os velhos erros. É isso que a gente está vendo aqui. Então, eu acho que esse projeto é menos pior, essa proposta, essa terceira versão, feita em 5 dias, né, do relatório Derrite, é menos pior do que as duas anteriores, porque as duas anteriores eram calamitosas. Mas me parece que não é necessariamente uma proposta boa, porque ele tira, inclusive, também algumas coisas. Né? Ele tira algumas coisas. Né? Como, por exemplo, majoração de pena para quem pertence à milícia. Por que que certos tipos de grupo não entram contemplados nessa proposta do Derrite? Eu fico me perguntando por quê. Né? Então, eu acho que, na realidade, ele despiorou, mas não necessariamente melhorou o projeto. É preciso ter mais tempo, discutir isso com vagar, mas, felizmente, o Senado parece estar atento e já apontou que, se houver problemas aí, essa coisa vai morrer no Senado. Talvez seja melhor mesmo. Ele despiorou o projeto. Muito bom, professor.